Olá, muito boa tarde para você. Olha onde é que eu tô, olha. Lugar maravilhoso. Eita glória, aleluias. Para mais um vídeo de estudo bíblico. Eu queria te dizer que quando você conversa com Deus no seu a sós, é algo muito incrível, porque Deus ele te surpreende muitas e muitas vezes. Ele vai te levar a ter experiências no seu TSD tão fantásticas, ele vai te surpreender. Olha que tempinho mais gostoso, uma chuvinha. Eu vou até gravar esse estudo debaixo dessa garoinha, aqui no meio do nada, sem ninguém. Nem boi hoje tem aqui. E eu queria te convidar para estar comigo estudando o livro de Ezequiel, do Antigo Testamento, o profeta Ezequiel. Eu te convido aqui com a vista da Folha Larga, em meio a esse monte aqui que já foi lugar de muito louvor, de muito clamor, de muita oração. E hoje eu estou aqui de novo para gravar esse estudo. Você vem comigo em nome de Jesus. Livro de Ezequiel, capítulo 1, fala do trono de Deus. É uma visão que o profeta Ezequiel tem dos 4 querubins. E aí a teofania, ela acompanha o chamado e a confirmação de um profeta. Isso que é teofania. E aí essa visão que ele recebe tinha o objetivo de encorajar os judeus em meio às ruínas que estavam acontecendo. Então parecia que Deus não estava ali no controle. Mas aí essa visão veio já para mudar o entendimento de Ezequiel. E Ezequiel, então, a partir daí, ele é chamado para ser profeta. Depois, ele come o livro e Ezequiel deveria vigiar, orar pelo povo, né? Vigiar pelo povo. E isso mostra que cada um de nós precisa escolher seguir a Deus, escolher seguir ao Pai. Então foi Deus que mandou. Esse comer o livro foi algo que Deus pediu para ele fazer, um livrinho, né, que estava ali. No capítulo 4, o profeta ele é chamado para fazer uma encenação. Então ele vai mesclar mensagens de juízo com misericórdia de Deus. Nada do que as pessoas pudessem fazer podia impedir o que ia acontecer. Você está entendendo? Então a figura que depois aparece é uma outra semântica, né, outro teatrinho, que é a figura de uma espada afiada, que é impregnada com um símbolo de exortação, né, para o exército invasor. Então Deus colocou seu povo no meio das nações para evangelizar todo mundo. E eu queria te convidar a ter uma vida atrativa aos olhos de Deus e ser luz, né, de verdade, contar isso aos outros. No capítulo 6 fala de idolatria, então o cativeiro foi um processo educativo, né? A gente não deve abandonar Deus por nada. No capítulo 7 fala de um juízo pessoal, que cada um será julgado pelos seus caminhos e seus atos. Diante dos seus juízos, todos saberão que Deus é o Senhor. Depois do capítulo 8 fala de idolatria de novo, idolatria, adoração de animais, né? A Tamuz, né? A imitação da morte e vida de Jesus, adoração ao sol. E aí tem aquele versículo que fala que ainda que gritem, eu não ouvirei, diz Deus. No capítulo 9 fala da visão do fim de Jerusalém. Essa cena se repetirão nos últimos dias e também começará pela casa de Deus. E aí, a gente está preparado? Porque vai começar pela gente, vai começar pela igreja. Depois a visão das brasas acesas. Está vendo aqui que tem muita visão, né? Ezequiel era um profeta de Deus que tinha muitas visões. Essas brasas acesas seriam espalhadas pela cidade, né? E a visão das 4 rodas juntos aos querubins. Versículo 12 fala que os olhos observam tudo interessado em nossa vida. Eu fui ministrado uma vez, eu acredito que foi num retiro que eu fui, da igreja nossa, né? Casa de oração. Num desses retiros, eu lembro que um evangelista estava pregando sobre essa passagem. Continuando o vídeo aqui, então parece que aparentemente não tem como você gravar no meio do mato, porque pode vir uma chuva, você tá vendo que tá cheio de neblina ali e pode atrapalhar um pouquinho. A luminosidade aqui tá ficando escura, tá ficando clara, mas eu acho que vai dar pra gravar. Só ficar com a mão erguida aqui, amém? Mas a gente tava lendo Ezequiel, no capítulo de número 10, e eu tava falando de uma experiência que eu tive lá num retiro que eu fui,
e que o evangelista pregou sobre essa passagem e foi algo inacreditável acerca de que a nossa adoração ela faz aquele trono de Deus girar, né? Que os querubins eles adoram a Deus ali e aquele trono vai girando e aquele trono no girar gera fogo. Então o fogo do Espírito virá sobre nós quando a gente realmente nos dedicar a adorá-los. Aí o fogo dele virá. Amém? Continuando aqui no capítulo 11, isso foi uma visão que ele teve. Amém? Continuando aqui no capítulo de número 11, fala que os príncipes eram presunçosos. E Deus então mostra o propósito de destruir os ímpios. No versículo 19 e 20 fala que darei a eles um coração novo e uma mente nova. No versículo 2 do capítulo 12 fala que eles têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. Isso aqui está falando sobre idolatria. Isso aqui está falando de imagem, né? Depois Ezequiel representa em sua própria vida, uma encenação, né? A desgraça e tristeza da partida para o exílio. Então o povo duvida de tudo, né? Então mostra que aquilo ali não tinha acontecido ainda. De acordo com a história ali, não tinha acontecido ainda. Mas Deus diz que vai cumprir. Estava usando o profeta ali. Amém? Amém. Capítulo 13 fala da parede caiada. Capítulo 13, no versículo 11, 12, 13, 14. Depois fala das benzeduras, né, para você não benzer. De pulseirinhas e de... Que Deus, no versículo 20, fala também de pulseirinhas, essas coisas que você pode ver lá no capítulo 13, no versículo 18 e 20 do capítulo 13 do livro de Ezequiel. Fala dos falsos profetas e falsas profecias. Mas eu quero destacar aqui, não é negócio de benzedura, de pulseira, não. É sobre a parede caiada. Parede caiada e muro caiado. Isso significa que muitas das vezes as pessoas são por fora uma coisa, mas por dentro são outra. Então isso mostra que a gente não deve ser igual um muro caiado. Um muro que ele tá todo cheio de acabamento perfeitinho por fora, mas por dentro ele tá todo frágil, com a estrutura toda abalada, e ele pode acabar se desmanchando a qualquer momento, né? Vamos lá, no capítulo 14 fala que os idólatras são convidados a se arrepender, mas no castigo haverá fome. Animais ferozes vão devorar, então Deus pede para se voltarem a ele. Isso do castigo da idolatria, acerca do cativeiro que ia acontecer com o povo para a Babilônia naquela época. Então o povo não era mais videira verdadeira, né? E eles destruíram meio que a sua história, né? E se a gente não se arrepender, a gente também vai para o juízo hoje em dia, né? Então o amor de Deus com Jerusalém é comparado com uma criança. Deus estava pronto para entrar num novo relacionamento de amor e de aliança, assim que se arrependesse. Mas nunca isso aconteceu. Então a gente não deve entristecer Deus, mas dar a Ele alegria, com a nossa entrega total. Jesus fala que aquele que me ama é aquele que tem os meus mandamentos. Aquele que me ama é aquele que respeita os meus mandamentos. Então eu te convido hoje a ser aquele que obedece aos mandamentos de Deus e prova para Ele que você o ama. Deixa eu tentar aumentar isso aqui para ver se ajuda. Amém. Acho que deu uma melhoradinha. Vamos lá. No capítulo 17 fala da parábola das águias e da videira que Deus designa cada um com o seu propósito. O propósito dele, né? No versículo 23 do capítulo 18 fala o seguinte: vocês pensam que eu gosto de ver o homem mau morrer? Eu gostaria mais de vê-lo se arrepender e viver. Isso aqui é fantástico. Deus ele não quer destruir a raça humana, não quer destruir o homem. Ele só quer ver eles indo para o céu para ceiar junto com ele. E esse é o convite de Jesus para você hoje, para você orar e buscar ele, porque ele quer que você se arrependa e viva com ele. Ele não quer você mal. Depois, Ezequiel profetiza contra Jerusalém utilizando o suspiro como sinal, demonstrando um coração amargurado, né? Depois da queda de Jerusalém, se aproxima a passos largos, né, dos pecados das autoridades aqui. Então a cada ritmo vai acelerando essas palpitações para essa tragédia que está para acontecer. Depois fala da pecaminosidade de Judá. Traição e infidelidade se tornaram modo de vida do povo de Deus.
Depois fala da parábola da panela que cozinha carne e que mostra a condenação de Jerusalém. Deus pede para não chorarem, as esposas não chorarem pelos seus esposos, pelas criancinhas, né? Para cada um de nós existe um julgamento. Deus não queria choro, não queria lamento, não queria luto, porque cada um cravou sua própria cova. Capítulo 25 mostra a vingança contra os amonitas, Moabe, Seir, Edom, os filisteus e as nações vizinhas. Agora a gente pula aqui para o capítulo 32, que ainda falando do lamento sobre a queda do Egito, todos tremeram ao ver o destino deles. Capítulo 36, Deus abençoa Israel, fala de promessas de renovação moral e espiritual. E Deus fala assim, no versículo 26, darei a vocês um coração novo. E no capítulo 33, uma daquelas visões de Ezequiel mais famosas que existem, o vale de ossos secos, do versículo 1 até o versículo 10 do capítulo 37, né? Eu te convido a você ler lá essa visão que Ezequiel teve, que Deus convidou ele a profetizar sobre os ossos que estavam secos, e aquilo ali significava uma morte espiritual de todos nós, e que se a gente profetizar e que a gente orar, ele vai colocar o Espírito, vai soprar o Espírito dele em nós. Olha, já está clareando. E vai nos restabelecer de novo, e vai nos revigorar e nos aceitar como filhos de Deus, para que o Espírito dele testifique junto ao nosso. Depois é falado da outra visão de Ezequiel, que o profeta ele é transportado a uma terra de Israel e posto sobre uns altos montes, onde ele contempla um novo templo. Então o anjo aparece e descreve várias partes do edifício, seus serviços enfim. Então a visão encerra com a divisão da terra entre as 12 tribos. Fala ali também detalhes daquele templo ali, de um templo que ele vê, né? E depois a glória do Senhor enche esse templo e Deus mostra que ele vai habitar de novo no meio do povo. E que o pecado, ele afasta Deus do povo. Depois ele vê outra visão do filete de água, né, que brotava debaixo do limiar do templo. Aquela água que brotava como se fosse uma fonte debaixo do templo. E comunicava a verdade de que uma abundância de bênçãos deveria fluir do templo para o povo de Israel. Uma água viva, uma água da vida, né? E termina falando ali que cada tribo tem seu nome, a comunidade é dividida, cada pessoa tem um nome diferente. Mostra que o Senhor também está ali. Então a mensagem desse livro é uma mensagem de arrependimento. Então mostra mais uma vez no Antigo Testamento, nesses livros proféticos, o povo recebendo profetas, avisando eles sobre a condenação, continuando na iniquidade, sendo levados para prisão, sendo escravizados, e aí depois eles retornam, eles voltam depois de se arrependerem e clamarem a Deus, Deus perdoa e volta, e aqui fala que Deus leva eles para o templo e que vai trazer bênçãos em abundância. Isso aqui é uma profecia de Ezequiel sobre o futuro do povo que estaria para acontecer antes dessa época. Eu destaco de todo esse livro o versículo 11 do capítulo 33. Capítulo 33, versículo 11, que diz assim: diz o Senhor, não me alegro com a morte de um pecador, antes queira que ele parasse de fazer o mal e vivesse. É o que eu falei aqui antes. Então, esse livro de Ezequiel é um livro de arrependimento. Eu te convido a se arrepender dos seus pecados, das suas falhas. É uma revisão que eu faço de mim mesmo também. E peço que você ore a Deus, pedindo para Ele te restaurar e tendo uma nova vida. Às vezes você precisa se converter de novo. Às vezes você está desviado dentro da igreja, ou desviado achando que está em comunhão com Deus. E não seja como um muro caiado, como um muro que por fora está bonitinho, mas igual você está vendo ali, ó, tá todo molhado. Então dá para ver que tem filtração ali e já está começando a aparecer a sujeira até por fora. Então esse muro aqui, por exemplo, ó, na parte de dentro ele está limpinho, arrumadinho, mas a parte de fora ele está todo molhado. Então seja com o interior puro, não só com vestimenta arrumadinha. Deus ele quer seu interior, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus e se arrependa dos seus erros. Eu também quero me arrepender dos meus e me voltar totalmente para Deus, porque esse rio de abundância que vai fluir, eu quero participar e quero receber, e quero que você também participe. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.